fechando com Hebreus sobre a superioridade de Cristo. É bom a gente lembrar que a epístola aos Hebreus, ela não é uma epístola verdadeira quanto é um tratado teológico, uma longa expostulação, né? Como se fosse uma pregação, uma exposição, falando da superioridade de Jesus Cristo. E isso está acontecendo num período em que tem cristãos querendo voltar para o judaísmo. E nesse contexto histórico, o que acontece? Lá atrás, a igreja, ela era vista como uma ramificação do judaísmo. Então, os cristãos, eles eram vistos como dissidentes do judaísmo. E nesse contexto, o que acontece? Tanto que eles eram vistos como a seita do Nazareno. Então, nesse caso, vamos voltar, porque tem muita perseguição, pressão, sabe, os judaizantes. Os caras, eles são cristãos e são judeus. A gente é gentio. E eles querem que a gente faça a mesma coisa. Poxa, comer uma feijoada é tão bom, não pode. Entende? Comer um leitão, uma pururuca, não pode. Tem que cortar o bilau, caramba. Então, assim, é um monte de situação que eles não tinham a obrigatoriedade de acordo com o apóstolo aos gentios. Guardar dia, sabe? A gente não precisa disso. Era pelo menos o que o apóstolo aos gentios apresentava. E nesse caso, a gente, por exemplo, vai se deparar com uma realidade em que assim, vamos voltar. E Hebreus é o seguinte, não, se voltar, por exemplo, muitas vezes Hebreus é não, tão tranquilo. Então Hebreus é uma situação que nessa hora em que a gente pensa na seriedade, peraí, se você não valorizar isso aqui, fica difícil você ser um cara salvo, hein, filho? Fica difícil. E aqui a gente vai observar o seguinte: Cristo é superior aos anjos. Então vai ter gente que vai achar que, porque os anjos, né? Tem anjo voando nesse lugar, né? E aí nessa brincadeira, e eu não sei vocês, mas eu já presenciei culto assim, em que, por exemplo, Jesus está aqui, glória a Deus. Mas se falar que tem um anjo aqui, rapaz, entendeu? Aí nesse caso, gostei do da bandeja. Mas percebe, tu fica assim, peraí, Jesus está aqui, é um nível de glória. O anjo está aqui, é outro nível de glória, e com bandeja tem um plus, entende? Percebe como é que é o negócio? Ele fala assim, tem uma coisa errada. Cristo é superior aos anjos, certo? Aí vem o irmão do bandeja. Tá dando para entender? Então, o que acontece? A respeito desse assunto, né? Por exemplo, você vê que assim, peraí, Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores, mais nada, são servos, entende? Que estão enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o anjo, olha a bandeja aí, o anjo é um servo para servir você, filhão. Agora olha, Jesus, olha só, anjo serve você, Jesus, teu Senhor. É para eu glorificar mais quando, meu Deus do céu? Entende? Simples assim. Então, nesse caso, eu não disse que não é para glorificar a Deus. Eu não disse que, entende? Eu só falei que assim, o nível de glória, tem que ser maior com Cristo ressurreto. É que nem, por exemplo, você bota assim, não perca culto com a presença do Espírito Santo. Aí você bota, não perca culto com a presença do Espírito Santo e Davi Sasser. Conta pra gente depois qual culto vai ter mais gente. Bota um outro assim, não bota a presença do Espírito Santo, culto com a presença do pastor Cláudio Duarte. Entende como é que é o negócio? Então, você percebe que assim, perto da minha casa, eu moro em Olavo Bilac, né? Teve uma igreja que o chamou para pregar. O que aconteceu? A gente, vamos lá. Passamos, telão na rua, e o trânsito congestionado, porque o pessoal queria assistir da rua. Eu falei, não, amo o pastor Cláudio Duarte, mas não vou ficar aqui em pé, na rua, trânsito congestionado, podendo ser atropelado, roubado. Não vou não. Por que dentro da igreja vai estar na conchete? O que tu acha?
Agora bota a placa assim, pastor Roberlan Julião. Se bobear, nem minha mulher vai. Então, nesse caso, mulher que eu amo demais, entende? Então, em relação a isso, a gente vai observar que assim, o Filho é superior aos anjos. Cristo se tornou mais excelente que os anjos, pois desempenhou a grande obra da salvação, sofrendo na cruz e com isso comprovando sua posição como homem perfeito. Cristo é superior aos profetas. Então a gente vê que, por exemplo, ele é o herdeiro. Capítulo 3, versículos 2 a 6, deixa muito claro, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Olha bem, gente, entende? Você, como artista, pode fazer mais do que a sua obra de arte. Você pode repetir aquela e fazer uma melhor, certo? Então, tal como o seu argumento pela superioridade de Cristo sobre os anjos, o argumento de Hebreus pela superioridade de Cristo aos profetas é que, enquanto Deus falou no passado através de seus servos em Cristo, em seus servos, em Cristo finalmente Deus falou aos homens através do seu próprio Filho, mais glorioso, mais louvável em todas as maneiras possíveis, melhor do que até o mais fiel dos profetas. Ele é superior aos sacerdotes levíticos. A maior parte da epístola aos Hebreus é dedicada ao sacerdócio superior de Cristo. Imagem mais marcante, Melquisedeque. Lembra? Melquisedeque, sacerdote antes da instituição do sacerdócio levítico. Não sei se vocês lembram disso. Abraão, tal, aquele negócio todinho, vem o sacerdote, então, beleza. Então ele não precisou ser filho de um sacerdote para se tornar sacerdote. Ele apenas foi. Depois do ministério levítico, para ser sacerdote, você tinha que ser descendente de Levi. Antes de Levítico, sou sacerdote do Deus Altíssimo, acabou. Por quê? Porque sou. Não gostou, come menos. Então, nesse caso aqui, Jesus é segunda ordem de Melquisedeque, ou seja, eu não tenho genealogia, não tem nada disso, sou sacerdote, pronto, falei, acabou, certo? E como se não tem notícia de um sucessor de Melquisedeque, ele permaneceu até Cristo o único representante de seu tipo de sacerdócio. Sacerdote sem genealogia reconhecido por Deus, só Melquisedeque. Depois de Melquisedeque, Jesus não é... mas ele não pode ser sacerdote porque ele não é descendente de Levi. Pode sim, porque ele é segunda ordem de Melquisedeque. Então, de igual maneira, Jesus seria um sacerdote único, pois Jesus também não herdou o sacerdócio de seus pais, que eram da tribo de Judá, e nunca haverá outro sacerdote após Jesus, pois seu sacrifício foi definitivo e seu ofício é eterno. Pronto. Os sacerdotes da antiga aliança, por mais santos que fossem, ainda eram homens pecadores, certo? Então a gente, por exemplo, vai observar aqui no capítulo 7, versículo 27, deixando claro para nós isso, certo? Jesus nunca pecou e após a sua ressurreição vive eternamente e não jamais precisará ser substituído. Então a gente, por exemplo, vai olhar uma situação como essa, totalmente diferente dos demais sacerdotes. E finalmente o sacerdócio de Cristo é superior, porque o sacerdócio que ele oferece a Deus é infinitamente superior a qualquer coisa que poderia ser oferecida pelo sacerdócio levítico. Então observa bem, o sacerdote é superior, o sacrifício é superior, o sacerdote vive para sempre, o sacerdote vive para sempre, o sacerdote também foi plenamente humano. Então, voltar atrás é desrespeitar, é desvalorizar essa tão grande salvação. O sacrifício do sacerdócio levítico era um símbolo, uma promessa do sacrifício que Cristo efetuaria.
Logo, desvalorizar a fé cristã para voltar à fé judaica era desvalorizar o objeto e valorizar o símbolo, quando o símbolo é menor do que o objeto. É como, por exemplo, se você se casa com alguém, você coloca uma aliança. A aliança é símbolo de uma aliança. Ah, eu botei aliança e sou um safado. Não adianta. Entende? Perdi a aliança, mas sou fiel. Quando o dinheiro chegar, eu compro uma outra aliança e coloco. Agora, deu para entender a diferença? Certo? Então, a gente, por exemplo, observa isso aqui. E pegando o texto bíblico que está aqui de referência. Por quê? Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então a gente olha para isso e verifica a grandeza. E nesse caso, a gente observa a superioridade do sacrifício de Cristo.